bem-vinda. Eu que agradeço o convite. E a gente vai conversar com a Rita daqui a pouquinho sobre como lidar com a morte de um ente querido, né? É um fato inevitável na vida de todos nós. Sempre, né, em algum momento da nossa existência haverá, né, o falecimento de alguém. Agora, como que a gente lida com essa perda? Rita, é possível, né, que a gente faça com que esse momento não seja um momento de tristeza absoluta, ou por mais que exista ali a tristeza num primeiro momento, que a gente supere esses desafios e encontre ali motivos para continuar seguindo a vida com alegria, com felicidade. É possível, sim. E desde que o que a gente entende por luto, né? O luto é um conjunto de reações e sentimentos que a pessoa vivencia diante de uma perda. Então, hoje o tema é o falecimento de alguém, mas a gente sofre perdas durante a vida toda, né? A gente perde um emprego, a gente se separa, perde um bichinho de estimação. Então, tudo isso são pequenos lutos. E a gente vai se preparando porque a morte é a única certeza da vida. Então, assim, dá para superar, é preciso continuar a vida, mas também é preciso entrar em contato com o luto e toda essa carga de sentimentos dolorosos, né, que a gente muitas vezes não quer enfrentar. A gente vai conversar então sobre este assunto. Se você quiser saber mais sobre este tema, fique com a gente. Ainda hoje também nós vamos trazer o que a religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo nos fala sobre este assunto. Participe, 0310 07 940, o telefone para que você interaja com a gente. Pela internet, o seu contato com a gente também acontece pelo e-mail, vidaplena@boavontade. E a gente conversa aqui no nosso programa sobre a questão do luto, como lidar com o falecimento de um ente querido. Nós estamos recebendo a psicóloga Rita Pinella, da Clínica Equilíbrio, está com a gente. A gente falava sobre essas etapas, né, Rita, do luto. Elas existem. É um momento que se passa e que precisa ser compreendido até para que se consiga superar o mais breve possível esse lutamento. Com certeza, existem alguns estágios que a gente percebe que estão muito presentes na maioria das pessoas que passam por alguma perda, por falecimento de uma pessoa querida, né? Então, assim, existe o estágio da negação, que é quando você não acredita que aquilo pode ser uma realidade, né? Que aquilo está acontecendo com você, que você perdeu uma pessoa e ela não vai estar mais presente da forma como você conhece. Tem uma sensação que uma hora você vai acordar, que aquilo é um pesadelo, Exato. Que é ruim, que está acontecendo. E muitas vezes também a gente percebe quando a pessoa não quer falar sobre o assunto, ou quando ela se coloca inteiramente no trabalho, né, para preencher o tempo. Então existe esse estágio da negação. Um outro estágio que a gente percebe bastante é da raiva e da culpabilidade. Ou seja, é você sentir raiva mesmo. Por que foi? É injusto. É você culpar, achar responsáveis. Então, por exemplo, se a pessoa estava doente, então é o médico, né? É você culpar. Algumas situações também, em caso de suicídio, né? A gente percebe que até aquela pessoa que não tem uma proximidade com a pessoa que faleceu, ela se sente culpada, né? Um vizinho que só encontrou desbarrando no elevador, bom dia, boa tarde, boa noite, fica ali se questionando, se eu tivesse percebido, se eu tivesse feito isso, se eu tivesse feito aquilo. Então também é uma fase muito comum que a gente percebe, que é a raiva, né? E a culpa. Uma outra fase também é a barganha, né? Porque lidar com sentimentos negativos como dor, vazio, sofrimento não é muito fácil para o ser humano. Então a gente começa a barganhar, a negociar. Eu vou procurar ser uma pessoa melhor. A gente negocia com Deus, né? Para tentar tirar aquela dor. Aí vem a fase do entristecimento, né? Que é quando a pessoa começa a cair na real, né? Sente o vazio, sente a ausência, sente as saudades, né? E aí ela começa a perceber que a vida não vai ser mais da mesma forma, até que chega a fase da aceitação. A aceitação é quando eu consigo
transformar essa dor, essas saudades de uma forma mais amena, mais serena, eu consigo acomodar dentro do meu coração e consigo reestruturar a minha vida, né, de acordo com o que ela se apresenta hoje, com a ausência dessa pessoa. Agora, Rita, essas fases, esses estágios, eles mudam, por exemplo, quando a morte ela é repentina ou quando a pessoa estava ali, né, acalentada, doente durante muito tempo, às vezes, ou não? A pessoa acaba passando, independente do processo, da forma que essa morte acontece, a pessoa acaba passando por esses estágios de qualquer maneira. Perfeito, Letícia, essa pergunta. Porque assim, quando a gente fala de ser humano, não existe uma fórmula, uma coisa engessada. Olha, tem que passar por todas essas fases, tem um tempo de duração, tem que ser nessa sequência, né? O luto, ele está diretamente relacionado com o espaço que essa pessoa que faleceu ocupa na sua vida e no seu coração. Né? Então, assim, não dá também pra gente comparar e falar assim, ah, não, mas esse luto é mais fácil, esse luto é mais difícil. Cada um vivencia da sua forma, né? E na hora que a pessoa está vivenciando, para ela é uma dor imensurável, não importa se é de um bichinho de estimação, se é uma pessoa que não está tão próxima, né? Agora, quando existe um vínculo afetivo, isso quer dizer o quê? Que provavelmente essa pessoa que se foi, ela participa da sua vida diariamente. É importante para você. Né? Então, aí acarreta, vamos dizer assim, um processo mais demorado de elaboração. Por quê? Ela estava no seu dia a dia. Então, a pessoa, ela se sente sem chão, sem teto, sem forças, sem sentido. Aprender a ter uma vida sem a presença física daquela pessoa. Exato, né? Enquanto os outros estão continuando a vida, você que tinha aquela pessoa presente no dia a dia, fica totalmente perdido. Você faz projetos futuros, essa pessoa não está mais, né? Uma pessoa próxima, um companheiro, uma companheira. Uma outra questão, quando a gente fala de vínculo forte, afetivo, né? Os pais enlutados. Né? Sem querer desrespeitar os outros tipos de luto, eu diria que esse é um dos lutos mais difíceis de se passar, né? Porque tem outras questões também. Rita, a gente vai continuar falando sobre este assunto. E Rita, a gente acompanhou aí esse ambiente de prece, que é o Templo da Boa Vontade, um templo ecumênico, né, para receber pessoas de todas as religiões. A religiosidade, ela é um passo importante para o entendimento, para a compreensão do que é o luto e o lidar com esses sentimentos todos? Com certeza, né? O contexto se modifica quando a pessoa tem uma religiosidade, né? Há um conforto, há uma certeza que a gente está numa passagem por aqui, né? Que a gente está numa transição, então traz um conforto e um alívio para a pessoa. Agora, eu gostaria de ressaltar o seguinte, né? O fato de você ter essa certeza não te isenta de sentir saudades, de sentir a perda, de sentir a ausência. Uma coisa não exclui a outra. E muitas vezes a pessoa fica numa culpa tão grande porque ela está sofrendo daquela forma, né? Ela está sofrendo e ela não se acha no direito de sofrer porque ela acredita, né? Porque ela tem a certeza que a vida continua. E isso é injusto, né? Porque a gente sente saudades. E quem está de fora também. Às vezes não compreende a dor do outro, porque fala, né? Nossa, mas a gente tem a certeza que há uma continuidade, como assim ela está sofrendo, né? Uma coisa que a gente percebe muito em consultório, que a pessoa que tem uma crença, que tem essa certeza, ela elabora de uma forma mais essas etapas, suave, mais rapidamente, mais né? suave, com certeza, mais serena, né? Porque aquela pessoa que não acredita, ela tem uma sensação concreta e real de finitude. Gente, e aqui, né?
Por que a gente convida você a orar, por exemplo, pelos seus entes queridos? Não porque a gente acha que as coisas vão se resolver de uma hora para outra, mas porque a gente sabe que essa oração, esse momento em que a gente lembra do que foi bom, de todos os momentos vividos, aprendidos, tudo isso conforta o nosso coração para que essa saudade que existe, para que esse momento de dor que vai fazer parte aí desse processo seja acalentado e para que a gente consiga ter perspectiva de um futuro melhor, mais feliz. Você mencionava, Rita, a questão dos pais, né? Eu queria, antes da gente encerrar o nosso bate-papo, falar dessa questão, né? Porque às vezes a sensação que a gente tem, vendo, inclusive, né, quando um pai tem aí, né, que enfrentar a morte de um filho, é um momento de grande desafio, porque há essa relação de cuidado, de responsabilidade ainda maior dessa pessoa com essa criança, com esse jovem, não é mesmo? Então, respeitando a dor e o luto, seja de que forma for, né? Se é de um amigo, se é de um parente, né? Na questão dos pais enlutados, né? Existe um certo prolongamento, porque além das fases que eu mencionei anteriormente, os pais, eles são responsáveis pela vinda e pela vida dos filhos. Então, não é natural, né? O natural seria, né, que os pais partissem antes que os filhos. E com essa responsabilidade, eles se sentem culpados pela ida, pela partida do filho, né? Eu devia ter feito, eu não cuidei o suficiente, né? Essa culpa vai vir em algum determinado momento. Uma outra questão é eternizar o luto, porque não se sente no direito de continuar vivendo, já que o filho foi embora, Isso, né? Então seria ser vencido também. Ser vencido. Eu diria que é quase que uma exigência no caso dos pais enlutados, que se busque uma ajuda emocional. Perfeito. Uma outra coisa que eu gostaria assim de comentar, né, agora no sentido inverso, como lidar com o luto com as crianças, né? Porque os pais, no sentido de proteger para que a criança não sofra, às vezes eles mentem e omitem. Isso prejudica por demais. Primeiro, porque a criança vai pegar a mentira. Segundo, porque essa criança está sendo subestimada. Ela pode não ter o significado da morte, mas ela percebe. Ela percebe a tristeza, que alguma coisa ruim aconteceu. Então, assim, dentro da maturidade desta criança, seja ela pequena ou maiorzinha, né, fale a verdade. Perfeito. Né? Bom, Rita, a gente vai voltar a conversar sobre este assunto. Importante, né, falarmos desse tema, e esse é um assunto que a gente sempre conversa aqui no nosso programa, justamente nessa certeza, né, de que não é ignorando esse fato que as coisas vão se resolver. A gente precisa lidar e compreender e entender que a morte é um processo da nossa existência. Muito obrigada, seja sempre muito bem-vinda aqui ao Vida Plena. Estivemos conversando com a Rita Pinella. Daqui a pouquinho, a palavra da religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo, quanto à eternidade da vida, o que acontece com a gente depois que a gente morre, é o que nós vamos refletir e falar daqui a pouquinho aqui no nosso programa. A gente já volta.